O estalido agudo da mão do Richard contra minha face ecoou pelos salões de mármore do Museu Metropolitano. Como um tiro. 300 da elite de Nova York congelaram a meio da conversa. Os copos de champanhe suspensos no ar, os sorrisos perfeitamente ensaiados a estalar como porcelana fina. Toquei na minha bochecha em chamas, sentindo o ardor irradiar pelo meu rosto enquanto a valsa da orquestra morria num silêncio absoluto. O som da minha flauta de champanhe a estilhaçar-se no chão pareceu durar para sempre, cada fragmento de cristal a apanhar a luz do lustre, enquanto se espalhava pelo mármore. Envergonhaste-me à frente de toda a gente. Sibilou Richard entre dentes cerrados, o seu acentuado sotaque nova-iorquino cortando o silêncio atordoado. Os seus olhos cinzento-aço tinham aquela frieza familiar que se tornará minha companheira diária nos últimos 20 anos de casamento. Do outro lado do salão, ouvi uma voz que não ouvi há décadas, quente e familiar apesar dos anos entre nós. Senhoras e senhores, por favor, continuem a desfrutar da noite. James Carter, o meu ex-namorado bilionário. O homem cuja gala de caridade estávamos a assistir, o homem cuja mera presença tinha desencadeado o acesso de violência do meu ex-marido milionário. Devia ter visto isto a chegar 6 meses antes. Nunca imaginei que descobrir que estava grávida aos 42 anos seria o primeiro dominó numa reação em cadeia, que destruiria a vida perfeitamente construída que eu tinha e revelaria o abuso narcisista que suportei durante 2 décadas. O murmúrio de convidados chocados enchia o ar enquanto matronas da sociedade cochichavam por detrás das mãos cravejadas de joias. Saltos tilintavam no mármore à medida que as pessoas se aproximavam para testemunhar o drama ou recuavam, embaraçadas. Fiquei ali, uma mão no meu ainda plano estômago, protegendo a vida de 12 semanas que crescia dentro de mim. A outra ainda pressionada contra minha bochecha latejante. Sarah. A voz do James estava mais próxima agora. Aquele tom pensativo do meio-oeste que costumava fazer-me sentir segura quando éramos jovens e tolos. E acreditávamos que o amor podia conquistar tudo. Estás bem? Richard endireitou seu smoking de $5.000 e sorriu. Aquele sorriso de político treinado que tinha aperfeiçoado durante a sua ascensão de vendedor de seguros de classe média a magnata do imobiliário milionário. Apenas um mal-entendido entre marido e mulher, nada com que te devais preocupar, Carter. Mas vi o maxilar do James a endurecer, as mãos cerradas ao lado do corpo. Aos 45 anos, tinha se tornado no homem confiante e bem-sucedido que sempre soubera que ele podia ser. O rapaz desajeitado da universidade por quem me apaixonei, e deixei, era agora um filantropo bilionário cujo império empresarial abrangia 3 continentes. Não há mal-entendido quando um homem agride uma mulher grávida em público, disse James calmamente. Mas a sua voz espalhou-se pelo salão. Vários outros homens avançaram, os rostos carregados de desaprovação. O meu coração martelava contra as costelas. Como é que ele sabia que eu estava grávida? Teria sido assim tão óbvio durante a nossa breve conversa antes. Quando Richard me arrastou dali antes que eu pudesse fazer mais do que balbuciar um olá ao homem que em tempos me prometeu amor eterno. Isto é um assunto privado, disparou Richard, a voz a elevar-se, a compostura de homem de negócios de que tanto se orgulhava. A rachar como gelo na primavera. A Sarah é minha mulher. Está a carregar o meu filho. E isso dá-te o direito de lhe bateres? A pergunta veio de Margaret Carter, mãe de James, de 70 anos. O seu refinado sotaque de Boston cortando a tensão como uma lâmina. Movia-se pela multidão com a autoridade do velho dinheiro. E da sabedoria mais velha ainda, o seu cabelo prateado a brilhar sob os lustres. A sala susteve a respiração. No nosso círculo social. Quando Margaret Carter falava, as pessoas escutavam. O seu falecido marido tinha sido senador, o nome da sua família adornava alas hospitalares e edifícios universitários. A sua desaprovação podia encerrar carreiras e fechar portas que jamais voltariam a abrir-se. Senhora Carter, penso que houve um mal-entendido. Começou Richard, a voz a mudar para o charme suave que usava quando negociava acordos de milhões de dólares. O único mal-entendido, aqui está um homem adulto achar que pode agredir uma mulher e chamar-lhe um assunto privado. A voz da Margaret era aço envolto em seda. Segurança, por favor, escoltem o Sr. Mitchell para fora do recinto. Observei em silêncio atônito enquanto 2 homens de fato preto surgiam ao lado de Richard. Ele olhou à volta do salão. Talvez esperando o apoio dos outros homens ricos que entendiam que as esposas eram investimentos a serem geridos. Não parceiras a serem respeitadas.
Em vez disso, encontrou rostos virados, conversas a recomeçar como se ele já tivesse deixado de existir. Sarah. A voz dele era diferente agora, mais pequena de alguma forma. Sarah. Precisamos de falar sobre isto em casa. A palavra casa gelou-me o sangue. Casa era onde a raiva do Richard podia expandir-se sem testemunhas. Casa era onde o meu corpo grávido estaria ainda mais vulnerável. Casa era onde o controlo financeiro que ele exercia tão cuidadosamente podia apertar-se como um laço. Não, disse eu calmamente, surpreendida pela firmeza da minha própria voz. Não acho que precisemos. Durante 20 anos, fui a esposa perfeita. Organizei os jantares de negócios dele. Sorri às suas piadas grosseiras, fingi não notar quando as suas flirtas com outras mulheres ultrapassavam os limites. Desisti da minha carreira como professora, dos meus amigos, dos meus sonhos, tudo para apoiar as suas ambições. Fui me encolhendo cada vez mais até quase desaparecer por completo. Mas ali, naquele salão de festas, rodeada pelos destroços das minhas ilusões quebradas, senti algo despertar que pensei ter morrido há muito tempo. A minha voz, a minha força, o meu valor. Não tornes isto pior do que já é. Avisou Richard, mas havia desespero por trás da ameaça agora. James aproximou-se. Suficientemente perto para eu sentir o seu perfume, o mesmo aroma amadeirado que usava na universidade. A Sarah não tem de ir a lado nenhum se não quiser. A multidão observava o nosso triângulo de tensão, como espectadores num jogo de tênis. Alguns seguravam telemóveis, sem dúvida já a publicar nas redes sociais, sobre o escândalo que se desenrolava no evento de caridade mais exclusivo da cidade. De manhã, todos saberiam que Richard Mitchell, desenvolvedor imobiliário milionário, tinha agredido publicamente a sua mulher grávida na gala do Museu Metropolitano. Não fazes ideia do que estás a interferir, rosnou Richard para James, a sua máscara finalmente a cair por completo. Ela não é nada. Não era nada quando a conheceste e não é nada agora. A única coisa que alguma vez importou nela foi o que eu podia transformá-la. As palavras magoaram mais do que a mão dele alguma vez tinha magoado. 20 anos de desprezos subtis e crueldades casuais cristalizaram-se naquela única avaliação devastadora. Eu não era nada. Sempre tinha sido nada. Sempre seria nada. Exceto que isso não era verdade. Estás enganado, disse eu, a minha voz ganhando força a cada palavra. Nunca fui nada. Só me esqueci de quem era durante um tempo. Os seguranças já estavam a conduzir Richard em direção à saída, mas ele torceu-se para trás e olhou para mim uma última vez. Vais arrepender-te disto, Sarah. Vais rastejar de volta quando perceberes o que deitaste fora. Os seguranças já estavam a conduzir Richard em direção à saída, mas ele torceu-se para trás e olhou para mim uma última vez. Vais arrepender-te disto, Sarah. Vais rastejar de volta quando perceberes o que deitaste fora. A única coisa que estou a deitar fora são 20 anos de fingir ser alguém que não sou, respondi. E depois ele desapareceu, engolido pelos corredores de mármore do museu, deixando-me ali, de pé, nos destroços da minha vida antiga, com 300 testemunhas e o homem que eu nunca deixará de amar. 6 meses antes. A vida parecia perfeita da maneira como só uma ilusão pode parecer perfeita. Acordava todas as manhãs na nossa mansão de 12.000 pés quadrados no Connecticut, ao som dos pássaros a cantar nos jardins perfeitamente cuidados e o zumbido distante da máquina de café do Richard, a preparar o seu expresso escuro diário. Na manhã em que descobri que estava grávida, tudo parecia possível. Sentei-me no chão frio de mármore da casa de banho principal, a observar a linha cor-de-rosa aparecer no teste de gravidez, como um milagre pelo qual já tinha perdido a esperança. Aos 42 anos, depois de anos de tentativas falhadas, e da crescente indiferença do Richard à ideia de ter filhos, presumi que essa porta tinha se fechado para sempre. Mas ali estava ela, uma segunda linha cor-de-rosa. Um novo começo. Um batimento cardíaco minúsculo que mudaria tudo. O alarme do meu telemóvel tocou, confirmando o que já sabia. 3 minutos. 3 minutos. Para descobrir que a minha vida estava prestes a transformar-se de formas que eu nem podia imaginar. Levantei-me cambaleante, as pernas trêmulas de excitação e terror. Pela janela da casa de banho, vi o Richard no terraço, a ler os jornais da manhã enquanto consultava o telemóvel. O retrato do sucesso nos seus pijamas de seda e chinelos italianos de couro. O meu marido milionário.
que construíra o seu império a partir de nada além de ambição e determinação implacável. Como reagiria ele? Falamos sobre ter filhos no início do casamento. Mas essas conversas tinham desaparecido à medida que o negócio dele crescia e os meus sonhos de maternidade pareciam cada vez mais improváveis. Ficaria ele radiante? Preocupado? Zangado com o timing? Apertei mais o meu hobby de seda à volta de mim. E desci até a cozinha, os pés descalços silenciosos sobre o chão de mármore italiano. Tudo na nossa casa era de mármore, cristal ou importado de algum lugar caro. Richard dizia que refletia o nosso status, o nosso sucesso. Por vezes, sentia que vivia no museu, onde eu era ao mesmo tempo a curadora e a peça mais frágil em exposição. Richard, chamei suavemente ao pisar o terraço. Podemos falar? Ele ergueu os olhos do Wall Street Journal, os seus olhos cinzento-aço avaliarem-me com a mesma expressão calculista, que usava ao analisar investimentos imobiliários potenciais. O que é? Tenho a reunião com os Morrison às 9. Tenho uma notícia. Sentei-me do outro lado da mesa de vidro do pátio, as mãos a tremer ligeiramente enquanto pegava no meu chá da manhã. Boas notícias, penso eu. O empreiteiro finalmente terminou a casa da piscina? Ele voltou ao jornal. Já a perder o interesse. Não, Richard. Não tem a ver com a casa. Respirei fundo, saboreando o ar da primavera e a possibilidade de alegria. Estou grávida. O jornal estalou ao apertar-se nas mãos dele. Durante um momento, ele não se mexeu, não falou, nem sequer respirou. Depois, baixou lentamente o jornal. E olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Grávida, repetiu ele, a voz plana. Sim. Fiz 3 testes. Estou com cerca de 6 semanas. As palavras saíram de mim numa torrente de excitação nervosa. Eu sei que não planeamos isto, mas Richard, vamos ter um bebê. Depois de todos estes anos, finalmente vamos ser pais. Ele pousou o jornal e recostou-se na cadeira, a estudar-me como se eu fosse um problema a precisar de solução. Como é que isto aconteceu? A pergunta doeu mais do que devia. Bem, sabes, quando um homem e uma mulher se amam muito. Não sejas engraçadinha, Sarah. Temos sido cuidadosos. Estás a tomar anticoncepcionais há anos. Os anticoncepcionais não são 100% eficazes, sabes disso. Estendi a mão sobre a mesa para tocar na dele. Mas ele afastou-se. Richard, isto é uma bênção. Temos desejado isto durante tanto tempo. Será que temos? A voz dele estava fria agora, profissional. Ou isso era só algo que tu querias? As palavras bateram-me como uma bofetada. Recostei-me na cadeira, subitamente consciente de quão sozinha me sentia. Mesmo estando a menos de 1 metro do meu marido. Eu pensei, quer dizer, falamos sobre filhos. Disseste que querias uma família. Isso foi há 20 anos, Sarah. Antes de eu construir o negócio. Antes de termos responsabilidades. Ele pegou na chávena de café, os movimentos precisos e controlados. Um bebê muda tudo. O momento não podia ser pior. Quando é que seria o momento certo? Perguntei, embora começasse a perceber que, para o Richard, nunca haveria o momento certo para nada que não servisse às suas ambições. Ele ficou em silêncio durante muito tempo, e eu dei por mim a suster a respiração, esperando algum sinal da alegria que esperava, da celebração que tinha imaginado. Em vez disso, suspirou profundamente e pegou no telemóvel. Tenho de fazer umas chamadas, disse ele, levantando-se da mesa. Falamos disto mais tarde. Richard, espera. Levantei-me também, o meu hobby de seda esvoaçando à minha volta na brisa da manhã. Este é o nosso filho. O nosso bebê. Isso não significa nada para ti? Ele parou nas portas de vidro que levavam de volta à casa. Claro que significa. Mas temos de ser práticos quanto a isto. Temos de pensar no que isto significa para as nossas vidas. O nosso estilo de vida, os nossos planos. E depois ele desapareceu, deixando-me sozinha no terraço. Com o meu chá frio e a minha desilusão esmagadora. Afundei-me novamente na cadeira e pressionei as mãos contra o meu ainda plano estômago, onde uma pequena vida crescia apesar da recessão morna do pai. Peguei no telemóvel e procurei o número da Linda. Linda Reis era minha melhor amiga desde a universidade, uma das poucas relações que o Richard não conseguiu envenenar lentamente com a sua desaprovação.
Ela vivia na Califórnia agora, trabalhava como conselheira matrimonial e a sua voz era sempre exatamente o que eu precisava de ouvir. Querida, o que se passa? Respondeu ela ao segundo toque, de alguma forma sentindo meu estado de espírito a 3.000 milhas de distância. Linda, estou grávida. As palavras saíram num sussurro, como se dizê-las alto demais as tornasse menos reais. Oh meu Deus, Sarah, isso é maravilhoso. Com quantas semanas estás? Como te sentes? O que disse o Richard? Ri-me, mas soou mais como um soluço. Disse que o momento era péssimo. O momento é péssimo? A voz da Linda subiu com indignação. Querida, tens 42 anos. Tens tentado engravidar há 20. Quando, exatamente, é que o momento seria o certo? Não sei. Talvez nunca. Limpei as lágrimas que nem sabia que estavam a cair. Talvez ele nunca tenha realmente querido filhos. Talvez só tenha dito que queria porque achava que era isso que eu queria ouvir. Sarah, ouve-me. Este bebê é um presente. Quer o Richard o veja assim ou não, isso não muda o facto de que vai ser mãe. Tem sonhado com isto há anos. Eu sei. Só pensei, esperei que ele ficasse feliz. Dá-lhe tempo. Os homens processam estas coisas de maneira diferente. Talvez, quando assentar, ele mude de ideias. Topo. O melhor do melhor. Sorri e acenei com a cabeça, mas algo parecia errado naquele entusiasmo repentino. Era demasiado calculado, demasiado controlado, como se ele tivesse passado o dia inteiro a descobrir como transformar uma gravidez inesperada. Noutra oportunidade de negócio, noutra forma de exibir a sua riqueza e sucesso. Mas afastei essas dúvidas. Era isto que eu queria, não era? Que ele ficasse entusiasmado com o nosso bebê. Que juntos planeássemos e sonhássemos com o nosso futuro como pais. Eu ainda não sabia que o entusiasmo do Richard nada tinha a ver com tornar-se pai. E tudo a ver com manter o controlo. Não percebia que a visão dele da nossa família perfeita era apenas mais uma imagem cuidadosamente construída para servir o seu ego e as suas ambições. Não fazia ideia de que, em 6 meses, estaria de pé no Museu Metropolitano, com a cara a arder da mão dele, finalmente a perceber que o único erro que cometi foi acreditar que o amor podia mudar alguém que nunca amou verdadeiramente ninguém além de si próprio. Fale-me dos sonhos, Sarah. A doutora Emily Stone sentava-se à minha frente no seu gabinete acolhedoramente iluminado. Os seus olhos gentis focados inteiramente no meu rosto enquanto eu lutava por encontrar palavras para os pesadelos que me atormentavam há semanas. O relógio na parede marcava suavemente os minutos de mais uma sessão de terapia da qual eu escondia ao Richard. São sempre iguais, disse eu, as mãos pousadas de forma protetora sobre a minha barriga em crescimento. Com 16 semanas de gravidez, a barriga começava finalmente a notar-se, embora eu tivesse ficado perita em escondê-la com blusas largas e cachecóis estratégicos. Estou a correr por corredores vazios à procura de algo que perdi, mas nunca consigo lembrar-me do que procuro. E como se sente nesses sonhos? Assustada. Como se não encontrar o que for, algo terrível irá acontecer. Mudei de posição na cadeira de couro, tentando encontrar conforto. Doutora Stone, é normal sentir esta ansiedade durante a gravidez? O Richard continua a dizer que é só hormonal, mas isto parece mais do que isso. A doutora Stone inclinou-se ligeiramente para frente, o seu cabelo prateado a apanhar a luz da tarde, que entrava pelas janelas do gabinete. Sarah, já nos vemos há 2 meses. Nesse tempo, mencionou que o seu marido controla os seus gastos, as suas interações sociais. E fica zangado quando toma decisões sem o consultar primeiro. Isso não é ansiedade hormonal. É a sua mente a reconhecer padrões de abuso narcisista. A palavra abuso fazia-me sempre estremecer. Abuso era o que acontecia a outras mulheres, mulheres mais fracas, mulheres que não tinham casas bonitas e maridos bem-sucedidos. E tudo o que o dinheiro podia comprar. O Richard nunca me tinha batido antes da gala. Ele só me geria, guiava-me, ajudava-me a tomar melhores decisões. Ele não é abusivo, disse eu automaticamente. Ele só é exigente com certas coisas. Construiu algo incrível do nada e quer protegê-lo. Fale-me da universidade, Sarah. Fale-me do James. O ar ficou preso-me na garganta. Tinha mencionado James apenas uma vez, semanas antes, quando a doutora Stone perguntou se eu já tinha estado apaixonada antes do Richard. A pergunta apanhou-me desprevenida e, antes de me conseguir conter, disse que sim. Foi há muito tempo. Mas amava-o.
Eu era jovem. Era diferente naquela altura. Olhei pela janela para a rua movimentada de Manhattan, onde as pessoas passavam apressadas, com propósito e destino. O amor parecia mais simples quando tinha 22 anos. O que o tornava mais simples? Fechei os olhos e deixei-me lembrar. O James via-me. Não quem ele queria que eu fosse. Não quem achava que eu devia tornar-me. Apenas eu. Ele ouvia-me quando eu falava do desejo de dar aulas de inglês no secundário, e ficava entusiasmado com as minhas ideias. Fazia-me sentir que os meus pensamentos importavam. E o Richard? A pergunta ficou suspensa no ar como fumo. Abri os olhos e olhei para a doutora Stone. Esta mulher que se tornará no meu salva-vidas de formas que só agora começava a compreender. O Richard faz-me sentir segura, disse finalmente. Ou fazia. Segura financeiramente? Sim. E socialmente segura. O Richard sabe como o mundo funciona. Sabe como ter sucesso, como fazer as coisas acontecerem. Quando conheci, eu era uma rapariga ingênua de Ohio que não percebia nada de dinheiro. Nem de status, nem de poder. Ele ensinou-me. O que é que ele lhe ensinou? As memórias invadiram-me então. 20 anos de instruções cuidadosas sobre como ser o tipo certo de esposa para o tipo certo de homem. Como me vestir para jantares de negócios, como conversar com pessoas importantes, como sorrir e acenar enquanto os homens falam de negócios. E as mulheres discutem trabalho de caridade. Ele ensinou-me a ser alguém digna do seu sucesso, disse em voz baixa. E quem era você antes de ele lhe ensinar isso? Fiquei em silêncio durante muito tempo, a pensar na rapariga que fui na universidade. Sarah Wilson, licenciada em inglês, estagiária docente. Voluntária como tutora de leitura numa escola primária local. A rapariga que usava jeans e camisolas largas, e passava horas em cafés a falar de livros e sonhos e possibilidades. A rapariga que amava o James Carter com a paixão feroz e descomplicada da juventude. Não era ninguém de especial, disse eu. Quem o diz? A pergunta atingiu-me como um golpe físico. Quem o diz? Diz o Richard. Sussurrou uma voz na minha cabeça. O Richard, que passou 20 anos a convencer-me subtil e sistematicamente de que eu tinha sorte por tê-lo. Que sem a sua orientação e apoio, eu não seria nada. Sarah, pode contar-me sobre o dia em que escolheu o Richard em vez do James? Nunca lhe tinha contado sobre essa escolha, mas de alguma forma ela compreendia que ela existira. Era isso que os bons terapeutas faziam, supunha eu. Viam as escolhas que nos moldam, mesmo quando tentamos escondê-las. Foi no fim de semana da licenciatura, comecei, a voz mal acima de um sussurro. O James tinha sido aceite no mestrado em Stanford. Queria que eu fosse com ele. Disse que podíamos casar, começar uma vida juntos na Califórnia. E o Richard? O Richard tinha acabado de se licenciar em gestão. Tinha uma oferta de emprego em Nova York, numa empresa de desenvolvimento imobiliário. Era mais velho, mais sofisticado. Parecia ter tudo planeado. Ri-me amargamente. O James falava de sonhos e possibilidades. O Richard falava de segurança e planos práticos. O que disse o James quando lhe contou que escolhia o Richard? A memória atingiu-me como uma dor física, aguda e inesperada, depois de todos estes anos. James de pé no parque de estacionamento atrás da minha residência universitária. O rosto pálido sob a luz da rua, as mãos a tremer enquanto eu lhe devolvia o anel simples de prata, que me tinha dado no Natal. Disse que compreendia. Disse que queria que eu fosse feliz. E que, se o Richard me podia dar coisas que ele não podia, então eu devia ir. Enxuguei as lágrimas. Não me lembrava de ter começado a chorar. Mas os olhos dele, meu Deus, os olhos dele, pareciam tão magoados. Como se eu tivesse partido algo dentro dele que não podia ser consertado. Acha que fez a escolha certa? Era a pergunta da qual eu fugia há 20 anos. A pergunta que assombrava os meus sonhos e me seguia nos meus dias perfeitamente decorados. E na minha vida perfeitamente organizada. Pensei que sim. O Richard oferecia estabilidade. Sucesso, um caminho claro em frente. Dir-lhe-ia que segurança sem autenticidade é apenas outro tipo de prisão. Abri os olhos e olhei para a doutora Stone. Dir-lhe-ia que ela já é suficiente. Exatamente como é. E o que diria a si própria agora? A resposta surgiu como um relâmpago. Repentina, iluminadora e absolutamente aterradora.
Diria a mim mesma que ainda não é tarde demais para escolher de novo. A doutora Stone sorriu. E pela primeira vez em meses, senti que conseguia respirar profundamente. Como se as paredes da minha vida perfeitamente controlada tivessem rachado apenas o suficiente para deixar entrar um raio de luz. Sarah, quero que pense em algo entre agora e a próxima sessão. Está prestes a tornar-se mãe. Que tipo de mulher quer que o seu filho veja quando olhar para si? Que tipo de vida quer mostrar-lhe como exemplo? Ao sair do gabinete e caminhar pelas movimentadas ruas de Manhattan em direção ao parque de estacionamento onde o motorista me esperava, pensei no meu filho ainda por nascer. Rapaz ou rapariga? Ele precisaria de uma mãe forte o suficiente para o proteger, corajosa o suficiente para escolher o amor em vez do medo, e sábia o suficiente para saber a diferença entre segurança e prisão. Eles precisariam de uma mãe que se lembrasse de quem era, antes do mundo lhe dizer quem devia ser. Pela primeira vez em 20 anos, comecei a lembrar-me dessa mulher. E percebi com uma clareza cristalina que ela ainda estava lá, enterrada sob décadas de condicionamento cuidadoso, à espera de permissão para voltar à superfície. O convite para a gala do Museu Metropolitano estava à minha espera na secretária. Quando cheguei à casa nessa tarde, elegante, caro e com o poder de mudar tudo. 3 semanas depois, o correio mudou tudo. Estava de pé na nossa cozinha banhada de sol, a arranjar rosas brancas num vaso de cristal enquanto me preparava mentalmente para mais um dia de fingir que o meu casamento não me estava a sufocar lentamente, quando Maria trouxe o correio da tarde. O envelope grosso, cor de creme, destacava-se entre as habituais contas e catálogos, como um sussurro de algo significativo. O remetente fez-me tremer as mãos. A Fundação Carter. A fundação do James. Pousei as rosas e fiquei a olhar para o envelope, o coração a bater contra as costelas. Em 20 anos a viver nos círculos sociais de Nova York, o Richard e eu nunca tínhamos recebido um convite para um evento da Fundação Carter. A filantropia do James centrava-se em educação e redução da pobreza, causas que não se alinhavam com os interesses comerciais ou ambições sociais do Richard. O som do papel a rasgar pareceu estranhamente alto. Quando abri o envelope e li a caligrafia elegante. A Fundação Carter convida cordialmente para a gala anual do Museu Metropolitano, em apoio a programas de literacia para crianças desfavorecidas. Sábado, 15 de outubro, 19 horas. Traje formal. Anfitrião, James Carter. O meu telefone tocou antes que eu pudesse processar completamente as implicações. O número do Richard apareceu no ecrã e atendi sem pensar. Sarah, recebeste? A voz dele estava carregada de entusiasmo. Um tom que aprendi a associar a novas oportunidades de negócio. Receber o quê? Perguntei, embora soubesse exatamente do que falava. O convite para a gala da Fundação Carter. A Margaret Morrison acabou de me ligar. Aparentemente metade da cidade recebeu convites hoje. Isto é enorme, Sarah. Isto pode ser exatamente o que eu preciso para chamar a atenção do Carter para o projeto de desenvolvimento em Midtown. Afundei-me num dos nossos bancos de couro, sentindo-me de repente tonta. Claro que o Richard veria isto como uma oportunidade de negócio, em vez do campo minado emocional que realmente era. Richard, não acho. Não achas o quê, Sarah? Percebes o que isto significa? O James Carter vale 8 mil milhões. 8 mil milhões. Se eu conseguir que ele se interesse pelo projeto Morrison, estamos a falar de um negócio de 100 milhões. Talvez mais. Os números não significavam nada para mim. O Richard já valia mais do que poderíamos gastar em 3 vidas. Mas eu entendia que, para ele, já não se tratava de dinheiro. Tratava-se de poder. Prestígio. O vício de estar sempre a querer mais. Preciso de te dizer uma coisa, disse calmamente, a mão livre a mover-se instintivamente até a barriga. Agora obviamente arredondada, com 20 semanas de gravidez. O quê? Rápido, já estou atrasado para a reunião com os Henderson. Respirei fundo, saboreando o medo e a coragem em partes iguais. Conheci o James Carter na universidade. Namoramos durante 3 anos. O silêncio do outro lado da linha estendeu-se tanto que pensei que a chamada tinha caído. Depois, a voz do Richard voltou, fria e perigosa de uma forma que me fez encolher o estômago. Tu namoraste com o James Carter? Sim. Acabamos quando nos licenciamos. Não falo com ele desde então. Tu namoraste com o James Carter e nunca me disseste?
A voz dele estava a ficar mais baixa, o que aprendi ao longo dos anos. Era muito mais assustador do que quando gritava. Em 20 anos de casamento, nunca mencionaste que tiveste uma relação com um dos homens mais poderosos de Nova York? Foi há muito tempo, Richard. Não me pareceu relevante. Não te pareceu relevante? A explosão veio então, a voz a subir num grito que me fez afastar o telefone da orelha. Sarah, tenho tentado conseguir uma reunião com o Carter há 5 anos. 5 anos de networking, de contactos, de apresentações cuidadosamente planeadas. E tu tinhas uma linha direta com ele este tempo todo? Não é nada disso. Não falamos há décadas. Não faço ideia se ele sequer se lembra de mim. Claro que se lembra de ti. Os homens não esquecem mulheres como tu, Sarah. Bonita. Inteligente. De uma boa família. Tu és exatamente o tipo de mulher que os bilionários colecionam. As palavras magoaram mais do que deviam. Era assim que o Richard me via? Como uma peça de coleção. Um troféu que ele conseguiu adquirir antes que o James o fizesse? Richard, estás a exagerar. Foi na universidade. Éramos miúdos. Miúdos que namoraram durante 3 anos. Miúdos que provavelmente falavam de casamento, de futuros, de sonhos. Já o ouvia andar de um lado para o outro, os passos firmes no chão de madeira do escritório. Diz-me a verdade, Sarah. Ele pediu-te em casamento? O convite estava endereçado ao Sr. e Sra. Richard Mitchell. O James sabia que eu era casada. Sabia, claramente, há anos. Talvez há décadas. O pensamento fez-me sentir exposta. Vulnerável. Como se ele tivesse estado a observar a minha vida à distância. Enquanto eu permanecia completamente alheia dele. Talvez seja só coincidência. Talvez ele convide toda a gente do nosso círculo social. O riso do Richard foi amargo e cortante. Sarah, tu és muitas coisas, mas ingênua não é uma delas. Ou não devia ser, depois de 20 anos casada comigo. Nada do que o James Carter faz é coincidência. Ele construiu um império de bilhões a ser estratégico em cada passo que dá. Se ele nos está a convidar para a gala dele, é porque quer alguma coisa. O que é que ele poderia querer de nós? De nós? Nada. De ti? A voz do Richard caiu novamente naquele tom perigosamente baixo. Isso ainda está por ver. A chamada terminou, deixando-me sozinha na nossa cozinha perfeita, com o convite ainda apertado nas mãos trêmulas. Através das janelas do chão ao teto, conseguia ver os nossos jardins impecáveis. A piscina que o Richard mandou construir para impressionar os sócios de negócios. A quadra de tênis que nunca aprendi a usar como deve ser. Tudo era bonito e caro, e vazio. Pensei no James, no rapaz por quem me tinha apaixonado com a certeza feroz da juventude. No homem que se tornará num dos filantropos de maior sucesso do mundo, mantendo a gentileza e integridade que me tinham atraído desde o início. O homem que nunca se casou, segundo as menções ocasionais nas colunas sociais, que eu apanhava ao longo dos anos. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem do Richard. Vamos à gala. Compra algo deslumbrante. Isto é negócio. Tudo era negócio com o Richard. O nosso casamento era negócio. A minha gravidez era negócio. Até o meu antigo romance era apenas mais um ativo a ser aproveitado para benefício dele. Subi lentamente até o quarto, a mão a deslizar ao longo do corrimão de mármore que o Richard importara de Itália a um custo exorbitante. No nosso closet, em pé entre centenas de vestidos de marca, pensei na rapariga que fui na universidade. A rapariga que tinha 3 vestidos bons e não se importava com moda, com status, ou com causar a impressão certa. A rapariga que acreditava que o amor era a coisa mais importante do mundo. Nessa noite, o Richard chegou a casa com champanhe e desculpas. O estado de espírito completamente transformado. Pegou em mim ao colo e girou-me pela entrada, falando entusiasmado sobre as oportunidades que a gala representava. Isto pode ser exatamente o que precisamos para levar o negócio para o próximo nível, disse, beijando-me a testa ao pousar-me. Sarah, talvez acabes de nos dar a chave de tudo porque trabalhamos. Mas enquanto me segurava junto a ele, falando de negócios milionários e contactos estratégicos, percebi que ele nem sequer me tinha perguntado como me sentia. Por voltar a ver o James. Não lhe passou pela cabeça que podia ser difícil para mim, emocionalmente complicado, talvez doloroso.
Para o Richard, eu não era uma pessoa com sentimentos, história e emoções complexas. Era um ativo comercial cujo valor acabará de aumentar dramaticamente. E pela primeira vez em 20 anos, essa distinção pareceu a coisa mais importante do mundo. O mês seguinte passou como uma preparação para a guerra, embora eu fosse a única que parecia perceber que estávamos a caminho de um campo de batalha. O Richard atirou-se aos preparativos com a intensidade focada que normalmente reservava para aquisições hostis. Contratou uma equipa de investigadores para estudar todos os detalhes dos negócios do James, das suas ligações sociais e das prioridades filantrópicas. A nossa mesa de jantar desapareceu debaixo de pilhas de relatórios sobre as iniciativas da Fundação Carter, oportunidades de parcerias e abordagens estratégicas de networking. Conhecimento é poder, disse-me ao pequeno almoço uma manhã, sem quase levantar os olhos de uma pasta grossa intitulada Análise Financeira Completa da Carter Industries. Quando entrarmos naquela gala, saberei mais sobre o negócio dele do que a maioria dos próprios executivos. Observei-o a fazer anotações nas margens, a caligrafia dele agressiva e cortante, e senti um arrepio que nada tinha a ver com o ar de outubro. Aquilo não era preparação. Era obsessão. Entretanto, eu tinha os meus próprios preparativos a fazer. Com 24 semanas de gravidez, o meu corpo mudava de formas que já não podiam ser escondidas com roupas estrategicamente soltas. Precisava de um vestido que acomodasse a minha barriga crescente sem deixar de cumprir os padrões rigorosos do Richard. Para aparições públicas. Tens de estar deslumbrante, disse-me ele na noite anterior à nossa ida às compras na Bergdorf Goodman. Mas não tão deslumbrante que ofusques a oportunidade de negócio. Elegante, sofisticada, mas acessível. Bonita o suficiente para chamar a atenção do Carter, mas não tão bonita que os outros te vejam como uma ameaça. As instruções deixarão-me tonta. Supostamente devia ser um equilíbrio delicado entre atraente e invisível. Impressionante o suficiente para abrir portas. Mas não tanto que me tornasse no centro das atenções. Era um cálculo que fazia há 20 anos. A matemática cuidadosa de ser a esposa do Richard. A Linda veio da Califórnia para me ajudar a escolher o vestido. Dizia que precisava de férias, mas veio porque ouviu algo na minha voz durante os nossos telefonemas semanais, que a preocupou. Passamos uma tarde a passear pelas lojas de luxo da Quinta Avenida, rodeadas de vendedoras que nos tratavam como realeza assim que viam o nome do Richard nos meus cartões de crédito. Querida, estás a brilhar, disse a Linda enquanto eu experimentava o 7º vestido do dia. Uma criação de seda azul meia-noite que caía lindamente sobre as minhas curvas de grávida. Sei que estás nervosa por causa da gala, mas estás absolutamente radiante. Estudei o meu reflexo no espelho triplo, vendo uma mulher que mal reconhecia. O vestido era deslumbrante, caro o suficiente para me fazer estremecer com a etiqueta. Cortado na perfeição para realçar o que o Richard chamava de os meus atributos. Enquanto disfarçava diplomaticamente a gravidez. Parecia exatamente o que era, a esposa de um homem rico, cuidadosamente polida e estrategicamente apresentada. Achas que estou a cometer um erro? Perguntei a Linda, a voz num sussurro quase inaudível, para que a vendedora a pairar por perto não ouvisse. Sobre o vestido? Claro que não. É perfeito. Não é sobre o vestido. É sobre ver o James de novo. A Linda ficou em silêncio por um momento, a estudar o meu reflexo com atenção cuidadosa que normalmente reservava para suas pacientes de terapia. Sarah, posso perguntar-te uma coisa? E quero que penses mesmo na tua resposta. Acenei com a cabeça, encontrando o olhar dela no espelho. Vais a esta gala como esposa do Richard? Ou vais como tu própria? A pergunta bateu-me como um golpe físico. Fiquei a olhar para o meu reflexo, a tentar ver para além do vestido caro e da maquilhagem perfeita. Até a mulher por baixo de tudo. Quem era essa mulher? Encontrei-me de pé junto às janelas do chão ao teto, a olhar para as luzes cintilantes de Manhattan e a pensar em escolhas. Estás muito calada esta noite, Sarah, observou Caroline Morrison, sentando-se ao meu lado com a chávena de café equilibrada com perfeição no pires. Estás bem? Estás com um ar um pouco pálido. Só cansada, respondi, a mão a mover-se instintivamente até a minha barriga. Com 6 meses de gravidez, o cansaço era constante, mas não era o cansaço físico que me desgastava. Era o peso emocional de fingir ser alguém que nunca tinha sido verdadeiramente. A gravidez deve estar a afetar-te, disse Amanda, com a particular simpatia de quem nunca passou por isso.
O Richard deve estar radiante por se tornar pai. Sim, respondi automaticamente. Ele está muito entusiasmado. Mas, mesmo enquanto dizia as palavras, percebi o quão raramente o Richard falava do bebê nos últimos tempos. O entusiasmo inicial tinha desaparecido tão rapidamente quanto surgira, substituído pela obsessão com a gala e as oportunidades de negócio que representava. Quando ele me olhava agora, eu já não sabia se via a esposa grávida, ou apenas mais um ativo no seu portfólio estratégico. Já escolheu nomes? Perguntou Patrícia. Os homens têm sempre opiniões fortes sobre nomes. Ainda estamos a discutir, respondi. Embora a verdade fosse que mal tínhamos falado nisso. O Richard parecia ver a gravidez como algo que me estava a acontecer, em vez de algo que estávamos a viver juntos. Mais tarde, nessa noite, enquanto regressávamos a casa em silêncio pelas ruas da cidade, o Richard falou finalmente. Estiveste calada ao jantar. Estava cansada. Não podes estar cansada na gala, Sarah. É demasiado importante. Vai haver jornalistas, fotógrafos, pessoas influentes que podem afetar o nosso futuro. Tens de estar no teu melhor. Virei-me para ele, a luz fraca do interior do carro. Richard, e se o James não se lembrar de mim como tu achas que ele se lembra? E se esta estratégia toda nos rebentar nas mãos? Não vai. A certeza dele era absoluta, inabalável. Confia em mim, Sarah. Eu sei como os homens pensam. Sei como os homens de sucesso pensam. Ele nunca te esqueceu. Como podes ter tanta certeza? O Richard sorriu, mas não havia calor no sorriso. Porque se eu fosse ele, também nunca te teria esquecido. As palavras deviam ter sido românticas, mas soaram como uma ameaça, como um aviso sobre o que aconteceria. Se o James Carter se mostrasse interessado em recuperar algo que o Richard considerava sua propriedade. Ao entrarmos na nossa garagem circular, vi o meu reflexo na janela do carro. E vi uma estranha a olhar para mim. Uma estranha bonita, bem vestida, com olhos tristes. E uma vida cuidadosamente construída que parecia uma jaula. Em menos de 2 semanas, eu voltaria a ver o James Carter pela primeira vez em 22 anos. Estaria na mesma sala com o homem que amei e perdi. E com o homem com quem casei e aprendi a temer. E por razões que ainda não conseguia articular. Sabia que essa noite mudaria tudo. A noite da gala chegou como uma tempestade. Pesada de antecipação e com a promessa de destruição. Passei a tarde no salão, deixando a equipe escolhida pelo Richard transformar-me na versão perfeita da sua esposa. O meu cabelo foi apanhado num elegante coque que destacava os brincos de diamantes que ele me dera no aniversário. A maquilhagem estava impecável, pensada para realçar a minha beleza natural sem parecer exagerada. As unhas pintadas num nude clássico que combinava com o vestido azul meia-noite. Pendurado no nosso quarto como um ponto de interrogação. Está deslumbrante, Sra. Mitchell, disse a cabeleireira enquanto ajustava os últimos fios do penteado. O seu marido é um homem de muita sorte. Sorri e acenei com a cabeça, mas as palavras pareceram ocas. Sorte sugeria escolha, autonomia, a possibilidade de perda. O Richard não se sentia com sorte por me ter. Sentia-se com direito a mim, como se sentia em relação aos seus outros bens caros. Quando voltei para casa, o Richard já estava vestido no seu smoking perfeitamente ajustado. A andar de um lado para o outro no quarto enquanto gritava ordens ao telefone sobre detalhes de negócios de última hora. Parecia bonito e bem-sucedido. E completamente focado em tudo menos na mulher que estava prestes a dar à luz o seu filho dentro de 4 meses. Estás atrasada, disse ele quando entrei no quarto, mal olhando para mim antes de voltar a chamada. Não disse nada. Apenas entrei na casa de banho do nosso quarto e comecei o processo cuidadoso de me transformar na mulher que ele precisava que eu fosse esta noite. O vestido assentava perfeitamente, deslizando sobre as minhas curvas de grávida como seda líquida. As joias que ele escolhera, diamantes e safiras mais valiosos do que a maioria das casas, captavam a luz lindamente. Os sapatos eram ligeiramente mais baixos do que o habitual, uma concessão à gravidez que o Richard aprovou com relutância. Quando saí da casa de banho, o Richard olhou finalmente para mim com atenção total. Perfeita, disse ele. Mas não me olhava como o marido olha para a mulher. Olhava-me como o negociador de arte examina um quadro que está prestes a vender. Absolutamente perfeita.
A viagem de carro até o Museu Metropolitano foi tensa, cheia de expectativas não ditas. O Richard tinha me preparado com um briefing detalhado sobre a estratégia da noite. Aproximar-me gradualmente do James, deixá-lo dar o primeiro passo. Ser encantadora, mas não ansiosa. Criar oportunidades para o Richard falar de negócios sem parecer insistente. Lembra-te, disse ele enquanto o motorista atravessava o trânsito de Manhattan. Isto não é sobre ti. Não é sobre o teu passado com o Carter. É sobre o nosso futuro. O futuro da nossa família. Acenei com a cabeça e levei as mãos até a barriga, sentindo o bebê a dar pontapés como se respondesse a tensão na minha voz. Que tipo de futuro estávamos realmente a construir? Que tipo de família exigia este nível de cálculo e manipulação? O Museu Metropolitano à noite tinha se transformado em algo mágico. Milhares de luzes iluminavam a fachada neoclássica, e um tapete vermelho estendia-se da rua até a entrada, flanqueado por fotógrafos e jornalistas, a documentar a chegada da elite de Nova York. O nosso carro juntou-se à fila de limusinas e veículos de luxo, a depositar os seus passageiros elegantemente vestidos ao pé da escadaria. Hora do espetáculo, murmurou o Richard, quando o motorista abriu a porta. O som dos flashes e das perguntas gritadas encheu o ar, à medida que subíamos o tapete vermelho. A mão do Richard nas minhas costas era possessiva, proprietária, guiando-me com a confiança de um homem que pertencia àquele mundo. Sorri e acenei aos fotógrafos, a cumprir o meu papel no teatro da riqueza e influência. Lá dentro, o museu tinha se transformado num mundo de brilho e luxo. O grande hall erguia-se sobre nós, preenchido pelo som de uma orquestra ao vivo e pelo murmúrio suave de 300 conversas. Empregados de luvas brancas moviam-se entre os convidados, com bandejas de champanhe e canapés. Flores, milhares de rosas brancas e orquídeas, preenchiam todos os espaços disponíveis, com a sua fragrância discreta. E lá estava ele, junto à base da grande escadaria, a receber os convidados com a mãe ao seu lado. James Carter, 22 anos, tinham-lhe sido gentis, o rapaz desajeitado da universidade que eu recordava. Tinha se tornado num homem de confiança tranquila e presença inegável. Mas vi o modo como os olhos do James voltavam repetidamente ao meu rosto, a procurar vestígios da rapariga que amara. Vi o modo como o sorriso dele se tornou ligeiramente forçado, quando Richard mencionou os nossos 20 anos de casamento e o filho que esperávamos. Vi o momento em que percebeu que a mulher, a quem um dia pedirá em casamento, passará as últimas 2 décadas a construir uma vida com outro homem. Talvez possamos continuar esta conversa mais tarde, disse o Richard, quando a Margaret começou a guiar o James até outro grupo de convidados. Gostava muito de discutir algumas oportunidades de colaboração. Claro, respondeu o James, mas olhava para mim quando disse: espero que desfrutem da noite, Sarah. Ambos. Quando ele se afastou, senti algo partir-se dentro de mim. Não o estalido agudo de um trauma repentino, mas o colapso lento e inevitável de uma parede, que eu passará 20 anos a construir à volta do coração. Correu perfeitamente, disse o Richard ao meu ouvido, a voz quente de satisfação. Viste como ele olhou para ti? Vamos conseguir tudo o que queremos com isto. Mas enquanto observava o James a desaparecer na multidão, a cumprimentar outros convidados com aquele mesmo sorriso caloroso, enquanto a Margaret me observava do outro lado da sala com olhos calculistas, percebi que o Richard queria e o que eu precisava nunca tinham sido a mesma coisa. E essa diferença iria importar mais do que qualquer um de nós poderia imaginar. À medida que a noite avançava, também aumentava o perigo que eu ainda não conseguia ver aproximar-se. A gala desenrolava-se à nossa volta como uma dança elaborada, com o Richard a guiar-me de conversa em conversa, a apresentar-me a potenciais parceiros de negócio e as suas esposas, como se eu fosse mais uma aquisição impressionante a exibir. Ele estava no seu elemento, encantador, confiante, a circular pela sala com a facilidade treinada de quem entende que as relações são apenas mais uma forma de moeda. Eu sorria e acenava e dizia as frases certas, mas uma parte de mim permanecia consciente do James, a mover-se pela multidão, do outro lado do salão. A cada poucos minutos, os nossos olhares cruzavam-se por entre o mar de convidados elegantes, e sentia aquele velho aperto no estômago.
O reconhecimento, a possibilidade, os caminhos não percorridos. Estás distraída, murmurou o Richard. Num curto intervalo entre conversas. Estávamos junto a um dos enormes arranjos florais. Com copos de champanhe nas mãos, a observar a orquestra preparar o próximo andamento. Estou cansada. O bebê. Coloquei a mão livre sobre a barriga. A usar a gravidez como desculpa, como tinha aprendido a fazer nos últimos meses. Não podemos sair já. Ainda não tive oportunidade real de falar com o Carter sobre o projeto Morrison. Apertei ligeiramente o cotovelo. E notei que ele continua a olhar para aqui. Ainda tens a atenção dele. As palavras fizeram-me apertar o estômago, de ansiedade e de outra coisa. Uma crescente percepção de que o Richard via o meu passado com o James. Não como uma complicação a gerir, mas como uma vantagem a explorar. Preciso de ir à casa de banho, disse, libertando-me do aperto. Não demores. O leilão começa dentro de 20 minutos e quero estar de volta ao lugar antes. Já volto, interrompi, já afastar-me antes que ele terminasse de me dar instruções. A casa de banho do museu era um santuário de mármore, ecoando com os sons suaves da água corrente e conversas sussurradas. Fiquei em frente ao lavatório, a encarar o meu reflexo no espelho, a tentar reconhecer a mulher que me olhava de volta. Ela era bonita, vestida com luxo, perfeitamente arranjada. E estava completamente perdida. Estás exatamente como me lembro de ti. Virei-me e vi a Margaret Carter a sair de uma das cabinas. O cabelo prateado impecável e os olhos astutos fixos no meu rosto com precisão cirúrgica. Senhora Carter, não sabia que estava. Por favor, chama-me Margaret. Somos praticamente família, afinal de contas. Ela dirigiu-se ao lavatório ao meu lado, lavando as mãos com atenção meticulosa. O James falou de ti durante anos depois da universidade, sabes? As palavras bateram como um murro. Falou? Oh, sim. Nunca dizia muito, mas uma mãe sabe. Quando o filho carrega uma chama. Secou as mãos numa toalha espessa. A estudar-me no espelho. Sempre me perguntei o que teria acontecido à rapariga que partiu o coração do meu filho. Não foi minha intenção, comecei, e parei. O que podia dizer? Que era jovem e assustada. Convencida de que não era suficientemente boa para o mundo deles, que escolhi segurança em vez de amor. E passei 20 anos a arrepender-me disso. Casaste com outro, continuou Margaret. A voz factual, não acusatória. Alguém seguro, imagino. Alguém que não te desafiaria da forma que o James teria feito. Não foi assim. Não foi? Ela virou-se diretamente para mim. A expressão gentil mas penetrante. Minha querida, vivi 70 anos em círculos onde as mulheres casam pela segurança. Em vez de pelo amor, reconheço os sinais. Senti as lágrimas ameaçarem e pisquei os olhos para as conter. Era jovem. Fiz o que me pareceu ser a escolha prática. E agora? Agora a pergunta pairava no ar entre nós como um desafio. Agora, eu estava numa casa de banho de museu. Grávida de 6 meses, casada com um homem que me via como um ativo empresarial. Prestes a regressar a um salão de festas onde meu primeiro amor estava a organizar uma gala de caridade. E o meu marido planeava usar a nossa história partilhada para benefício financeiro próprio. Agora, já não sei se consigo distinguir o que é prático do que é covarde. Admiti. Margaret sorriu e, pela primeira vez naquela noite, percebi de onde o James herdara. A sua ternura. Esse é o primeiro passo rumo à sabedoria, Sarah. Perceber que o que chamamos de prático é muitas vezes apenas o medo, com um disfarce mais respeitável. Mas já é tarde. Estou casada. Vou ter o bebê do Richard. Construí uma vida com ele. Construíste, ou simplesmente tens vivido a vida que ele construiu à tua volta? A pergunta estava demasiado próxima de verdades que eu ainda não estava pronta para enfrentar. Voltei-me para o espelho, fingindo retocar o batom enquanto tentava recompor-me. O James nunca se casou, disse Margaret em voz baixa. Teve relações, claro. Algumas bastante sérias. Mas sempre que alguém lhe perguntava por que não assentava, ele dizia que o coração pertencia a outra pessoa. A mão tremeu-me ao aplicar o batom. Senhora Carter. Margaret. Acho que está a interpretar mal. Estou. Ele construiu um império a pensar em ti, Sarah. Cada sucesso, cada conquista, cada fundação de caridade.
Parte dele tentava tornar-se digno da mulher que escolheu outro. Virei-me para encarar. O batom suspenso a meio caminho dos lábios. Isso não é possível. Não é. O que achas que o motivou a tal sucesso extraordinário? Poderia ter se contentado a gerir a fundação da família, a viver discretamente do fundo fiduciário. Em vez disso, construiu algo magnífico. Algo que impressionaria até uma jovem prática. Demasiado assustada com a ideia de ser amada em demasia. A porta da casa de banho abriu-se e duas outras mulheres entraram. A conversa sobre itens de leilão e doações de caridade a preencher o espaço com uma normalidade segura. Margarete avançou para a porta, depois parou. Sarah, posso dar-te um conselho, de mulher para mulher? Assenti, sem confiar na minha voz. Às vezes, a coisa mais prática que podemos fazer é deixar de ser práticas. Às vezes, a escolha mais responsável é escolher a felicidade em vez da segurança. Ela tocou-me no braço, gentilmente. Ela tocou-me no braço, gentilmente. E às vezes, não é tarde demais para corrigir velhos erros. Mesmo quando pensamos que é. E depois saiu, deixando-me sozinha com as outras mulheres. E com o eco de possibilidades que eu pensava estarem enterradas para sempre. Voltei para o salão em transe. A mente a girar com as revelações da Margarete. O Richard estava exatamente onde o deixei. A impaciência visível na linha apertada do maxilar. Finalmente. Já pensava que tinhas caído lá dentro. Pegou no meu braço com posse. O leilão está prestes a começar. Temos de nos posicionar onde o Carter nos veja participar. Quando nos sentamos a uma das mesas elegantemente compostas, vi o James na frente da sala, a preparar-se para falar ao público. Tinha um ar confiante e imponente ao aproximar-se do microfone. Mas reparei na forma como os olhos varreram a sala, até encontrarem os meus. Senhoras e senhores, começou. A voz a preencher facilmente o salão. Bem-vindos à 15ª Gala Anual da Fundação Carter. Esta noite, estamos aqui para apoiar programas de literacia que já mudaram a vida de mais de 50.000 crianças, em comunidades desfavorecidas por todo o país. O público aplaudiu educadamente. Mas eu mal ouvi. Estava a ver o rosto do James. A paixão e o empenho que ali existiam. O cuidado genuíno com a causa que defendia. Aquilo não era networking nem escalada social. Era um homem que encontrara propósito em usar o seu privilégio para elevar os outros. Quando é que o Richard alguma vez falou de algo com esse tipo de paixão autêntica? O nosso objetivo esta noite é ambicioso. Continuou o James. Esperamos angariar $2 milhões para expandir os nossos programas para mais 10 cidades. Cada dólar contribuirá diretamente para a capacidade de uma criança aprender a ler, a aprender, a sonhar com possibilidades para além das suas circunstâncias atuais. O leilão começou e observei com fascínio enquanto James dominava a sala com mestria. O seu charme e sinceridade a inspirarem lances generosos. Desde pacotes de férias a obras de arte originais. O Richard licitou agressivamente por vários itens. Claramente a tentar estabelecer-se como um jogador sério no evento. 50 mil pela casa nos Hamptons. Gritou ele, levantando a placa com um floreado teatral. Excelente lance do Sr. Mitchell. Anunciou James do palco, os olhos a encontrarem os meus entre a multidão. Quem dá 60? O leilão prosseguiu, mas eu fixei-me no rosto do James, a procurar vestígios do rapaz que amara naquele homem confiante acomodar o palco. Estava lá, percebi, a bondade, a integridade, a força tranquila que me tinham atraído desde o início. Tinham amadurecido, mas continuavam lá. E eu, no mesmo tempo, em que me tinha tornado, em que me tinham transformado, o que deixei ser podado? $200 mil. Gritou uma voz do fundo da sala. E a multidão virou-se para ver quem tinha feito tal oferta extravagante. Generosidade notável, disse James. Mas a atenção dele estava noutro lado. Segui o olhar e vi que estava a olhar para nossa mesa, onde o Richard se sentava com evidente satisfação por ter feito o maior lance da noite. Vendido ao Sr. Mitchell por $200 mil. Anunciou James. Uma contribuição extraordinária para uma causa extraordinária. Os aplausos foram estrondosos, mas eu sentia-me enjoada.
O Richard acabará de gastar mais do que a maioria das pessoas ganha em vários anos. Não por generosidade ou compromisso com a literacia, mas como uma exibição de riqueza para impressionar o James Carter. À medida que o leilão terminou e a dança começou, o Richard estava no seu auge, a aceitar cumprimentos e a fazer contactos com outros grandes doadores. Mas reparei que o James não se aproximara da nossa mesa, apesar das tentativas óbvias do Richard de chamar-lhe a atenção. Por que é que ele não vem cá? Murmurou o Richard. A frustração a começar a transparecer. Acabei de lhe dar a maior doação da noite. Talvez esteja ocupado com outros convidados, sugere. Embora suspeitasse que o James nos estava a evitar por razões muito diferentes. Não. Isto é por tua causa, Sarah. Ele está a fazer-se difícil porque sabe que estás aqui comigo. A voz do Richard estava a ficar com aquele tom perigosamente calmo, que significava que a raiva dele estava a crescer. Quer que eu lute pela atenção dele. Richard, isso não é. Não me digas o que não é. Eu sei como os homens pensam. Sei o que ele está a fazer. Levantou-se abruptamente, endireitando o casaco do smoking. Se ele quer jogar, vamos jogar. Anda. Para onde vamos? Para lembrar o James Carter exatamente o que ele perdeu. Quando te perdeu? Puxou-me para me levantar e conduziu-me até a pista de dança, onde outros casais balançavam ao som romântico da orquestra. Mas o Richard não queria romance. Aquilo era estratégia. Performance. Uma exibição calculada para provocar uma reação. Sorri, ordenou ele enquanto me lançava para a pista. Parece feliz. Parece apaixonada pelo teu marido. Tentei obedecer, mas o esforço era enorme. Como fingir estar apaixonada? Quando começavas a perceber que nunca soubeste, na verdade, como o amor devia realmente sentir-se. Enquanto dançávamos, via o James ao longe, a falar com doadores e membros da fundação. A atenção aparentemente focada nas funções de anfitrião. Mas várias vezes senti os olhos dele sobre nós. A observar o Richard assegurar-me com posse. A ver-me sorrir, acenar e interpretar o papel da esposa devota. Ele está a ver, disse o Richard com satisfação. Não consegue tirar os olhos de ti. Mas quando olhei, o James estava a virar-se. A expressão indecifrável. A caminhar em direção à saída com passos longos e decididos. Ele vai-se embora, disse eu. Sem saber por que é que isso me parecia uma perda tão grande. Ótimo, respondeu o Richard. Deixa-o ir, desejando o que não pode ter. Deixa-o passar a noite a pensar no que poderia ter sido. Enquanto a música aumentava à nossa volta e o Richard me apertava mais, percebi que o James Carter não era o único que ia passar a noite a pensar no que poderia ter sido. A diferença era que, para mim, esses pensamentos estavam a deixar de ser sobre o passado e a tornar-se, finalmente, sobre um futuro que eu começava a ser corajosa o suficiente para imaginar. Tudo o que enterrei durante 20 anos emergiu num único instante. Quando a mão do Richard se encontrou com a minha cara, a noite vinha caminhar para este confronto há horas. Isto em privado queres dizer onde me podes mentir com mais eficácia. Onde podes fingir que não andas a fantasiar com teu ex-namorado bilionário, o ênfase cruel que deu às palavras fez vários convidados próximos engasgar-se. Senti as bochechas arder de humilhação, não apenas pelas acusações públicas, mas pela percepção de que o meu marido estava disposto a destruir a minha reputação só para provar um ponto chega. Disse firmemente: vamos sair agora. Virei-me para caminhar em direção ao bengaleiro, desesperada por fugir do espetáculo crescente. Mas o Richard agarrou-me no braço e virou-me de volta para o encarar. Não te atrevas a virar-me as costas, Sarah. Não te atrevas a sair quando estou a falar contigo. Larga-me. A voz saiu-me firme apesar do medo a subir pela espinha. Estás a magoar-me? Estou a magoar-te? Queres saber o que é sentir dor? Tenta passar 20 anos a construir algo com alguém, para depois descobrir que essa pessoa andava a esconder segredos que podem destruir tudo porque lutaste. Nunca escondi segredos, não destruí nada, Richard. Estás bêbado e a ser irracional. As pessoas estão a olhar. Ótimo. Deixá-las olhar, deixá-las ver o que acontece quando um homem descobre que a mulher lhe mentiu durante décadas. Foi então que viu James aproximar-se através da multidão, o rosto carregado de preocupação e determinação. Atrás dele, a Margaret Carter seguia com vários outros homens que não reconheci, todos a dirigirem-se para nossa confrontação com óbvia intenção. Está tudo bem aqui?
A voz do James cortou a tensão como uma faca calma. Mas com o cuidado e autoridade que fizeram parar conversas e virar cabeças está tudo ótimo, Carter. Rosnou o Richard, mas não largou meu braço apenas a ter uma conversa com a minha esposa. Não parece uma conversa do ponto de vista onde estou. James aproximou-se mais, o suficiente para eu ver a raiva contida nos olhos dele. Parece que estás a agarrar uma mulher grávida em público. O que faço com a minha esposa não é da tua conta. Torna-se da minha conta quando fazes na minha gala de caridade à frente dos meus convidados no meu museu. O ênfase possessivo que o James deu a meu não passou despercebido ao Richard, cujo rosto corou de raiva e humilhação. O teu museu, os teus convidados, achas que por teres dinheiro podes dizer a outros homens como tratar as suas mulheres? Acho que qualquer homem decente sabe que não se agarra uma mulher grávida com força suficiente para lhe deixar marcas. Olhei para o meu braço e vi que o James tinha razão. Os dedos do Richard tinham deixado marcas vermelhas na pele, claramente visíveis contra a seda pálida do meu vestido. Richard, disse calmamente. Por favor, larga-me, não até resolvermos isto, não até admitires do que se trata realmente. Do quê? Do que é que se trata realmente? Do teu arrependimento, das tuas dúvidas, da tua fantasia. Sobre o que teria sido a tua vida se tivesses casado com ele em vez de comigo. As palavras explodiram dele. Com 20 anos de inseguranças e ressentimentos acumulados à nossa volta, a multidão tinha crescido. Mais interessada, mais investida em ver a nossa dor privada tornar-se espetáculo público. Queres saber a verdade? Continuou o Richard, a voz a subir quase até ao grito. Queres saber o que realmente perdeste? Olha à tua volta. Sarah, olha para o que ele construiu, olha para o que ele se tornou. Milhões de dólares, respeito internacional, influência filantrópica, e o que é que tu recebeste em troca? Um promotor imobiliário milionário do Queens que teve de lutar por tudo o que conseguiu. Richard, não vou parar. Achas que ele é melhor do que eu? Achas que fizeste escolha errada? Achas que te contentaste com o que sobrou? Isso não é verdade, não é? Então por que é que não consegues olhar para mim da mesma forma que olhaste para ele esta noite? Por que é que não consegues sorrir para mim da mesma forma que sorriste para ele? A dor na voz dele era real e, por um momento, quase tive pena dele, quase percebi que, por baixo da raiva e do controlo, havia um poço profundo de insegurança por nunca ser suficiente. Por nunca ser digno da vida que construiu para si próprio. Mas depois o aperto no meu braço intensificou-se e o rosto dele torceu-se de raiva. E eu vi o homem que ele era realmente por baixo de todos os fatos caros e charme ensaiado. Envergonhaste-me à frente de toda a gente, disse, a voz baixa e perigosa. Fizeste-me parecer um idiota. Eu não fiz nada além de ficar aqui a ouvir-te humilhar-nos a ambos. Achas que ele quer mercadoria danificada? A voz do Richard subiu de novo, ecoando pelo salão de mármore como um tiro de pistola. Tu pensas que o teu bilionário perfeito quer uma mulher que está a carregar o filho de outro homem? Foi então que ele me bateu. O estalo agudo da palma da sua mão contra minha face ecoou pelo museu como um trovão. O som pareceu suspender o tempo, congelando 300 convidados em silêncio chocado, enquanto meu copo de champanhe escorregava dos meus dedos dormentes e se estilhaçava contra o chão de mármore. Por um momento, ninguém se mexeu. Ninguém respirou. A orquestra parou de tocar a meio de uma nota e o suave murmúrio de conversa morreu em absoluto silêncio. Toquei na minha bochecha ardente, sentindo o ardor a irradiar pelo rosto, enquanto Richard olhava para a própria mão como se não acreditasse no que acabará de fazer. Meu Deus, disse a voz de Margaret Carter, cortando o silêncio como uma lâmina. Segurança, removam este homem imediatamente do recinto. Mas o James já se estava a mexer, colocando-se entre mim e o Richard com uma graça letal, o rosto frio de fúria controlada. Precisas de sair, disse calmamente, mas a sua voz chegou a todos os cantos do salão de baile silencioso. Isto é entre mim e a minha mulher, disse o Richard, mas a sua bravata já estava a ceder, o instinto de homem de negócios finalmente reconhecer que cruzar uma linha da qual não se volta atrás. A única coisa entre ti e a tua mulher agora é uma ordem de restrição, respondeu James, a voz mortalmente calma. A segurança já está a caminho. Pode sair voluntariamente ou ser escoltado algemado. Tu escolhes. Fiquei ali, no centro do salão de baile silencioso, uma mão na bochecha ardente, a outra protegendo a barriga, rodeada pelos estilhaços do copo de champanhe e do meu casamento de 20 anos. 300 das pessoas mais influentes de Nova York assistiam, fascinadas e em choque, à queda em tempo real da vida cuidadosamente construída que eu levava. Sarah, disse o Richard, a voz agora diferente, mais pequena, desesperada. Sarah, desculpa. Eu não queria, eu nunca, isto não é quem eu sou. Mas era.
Era exatamente quem ele era. Sempre tinha sido. Por baixo dos fatos caros, das doações de caridade e do sucesso empresarial, era o homem que passou 20 anos a corroer lentamente a minha autoestima, até eu quase me esquecer que tinha valor próprio além do que podia proporcionar-lhe. Nunca mais me toques, disse eu, a voz trêmula mas firme. As palavras vinham de um lugar profundo dentro de mim, daquela parte que eu pensava ter perdido para sempre. Tu não entendes, disse o Richard, estendendo o braço novamente. Tu não entendes o que estás a deitar fora. O James avançou, bloqueando o caminho do Richard com o corpo. Sido cúmplice dessa ilusão durante 2 décadas. O único mal-entendido, disse com clareza, a voz a fazer-se ouvir por todo o salão de baile em silêncio, é um homem adulto pensar que possui outro ser humano. A multidão murmurou em aprovação, um som como vento por entre as folhas. Várias mulheres aproximaram-se, formando um círculo protetor à minha volta sem que ninguém pedisse. A Margaret Carter apareceu ao meu lado, a sua presença ao mesmo tempo reconfortante e imponente. Vais arrepender-te disto, disse o Richard, enquanto os seguranças o guiavam para a saída. Vais rastejar de volta quando perceberes o que perdeste. Vais perceber que mais ninguém te vai querer. Mais ninguém vai cuidar de ti como eu cuidei. A única coisa que estou a deitar fora, respondi, a voz a ganhar força a cada palavra, são 20 anos de fingir ser alguém que não sou. E depois ele desapareceu, engolido pelos corredores de mármore do museu. Os gritos de protesto dele esvaneceram-se na distância, e os seguranças desapareceram com ele, deixando-me ali, de pé, no silêncio repentino do salão de baile, com 300 testemunhas e o homem que eu nunca deixei de amar. O James aproximou-se com cuidado, como se eu fosse um animal ferido que pudesse fugir a qualquer movimento brusco. Sarah, disse suavemente, estás ferida? Precisas de cuidados médicos? Ri-me, mas saiu mais como um soluço. Preciso de muitas coisas. Cuidados médicos são provavelmente o menor dos problemas. A Margaret Carter apareceu com uma cadeira e várias pessoas ajudaram-me a sentar. Alguém trouxe-me água. Alguém arranjou gelo para a bochecha. A multidão começou a dispersar lentamente, as conversas a retomarem-se em tons contidos enquanto a noite tentava voltar ao normal. Mas nada voltaria a ser normal. Acabará de destruir o meu casamento em frente a 300 pessoas. Acabará de deixar 20 anos de segurança financeira e estatuto social. Estava grávida de 6 meses, sem para onde ir e sem plano para o que vinha a seguir. E, pela primeira vez em décadas, senti-me livre. Liguei à tua médica, disse o James, ajoelhando-se ao lado da minha cadeira. Ela vem a caminho para verificar se tu e o bebê estão bem. Não tinhas de fazer isso. Tinha, sim, respondeu ele, os olhos sérios, preocupados, cheios da mesma bondade que me lembrava da faculdade. Sarah, eu preciso que saibas que não tens de te preocupar com nada esta noite. Não tens de ir para casa com ele. Não tens de estar sozinha. O que precisares, como puder ajudar, é só dizeres. Olhei para ele através das lágrimas, aquele homem que se tornará tudo aquilo com que eu sonhara um dia, e percebi que a Margaret tinha razão. Ele nunca me esquecera, tal como eu nunca o esquecera verdadeiramente. Por quê? Perguntei. Depois de todos estes anos, depois do que te fiz, por que queres ajudar-me? James sorriu, o mesmo sorriso doce que me fez apaixonar-me por ele há 23 anos. Porque, disse simplesmente, há pessoas pelas quais vale a pena esperar. No silêncio após a tempestade, a verdade tornava-se clara de formas que eu nunca me permitirá ver. O escritório privado do James no museu era um santuário de madeira quente e iluminação suave, um contraste gritante com a imponência de mármore do salão de festas onde meu casamento acabará de ruir de forma espetacular. Estava sentada numa cadeira de couro que provavelmente custava mais do que o carro de muita gente, com um saco de gelo na cara, enquanto a doutora Raquel Morrison, médica pessoal do James e, aparentemente, amiga próxima da família, examinava os hematomas no meu braço. O batimento cardíaco do bebê está forte, disse a doutora Morrison, enquanto arrumava o equipamento portátil de ecografia que trouxera. Mas estou preocupada com os teus níveis de estresse. O que passaste esta noite não é bom para nenhum dos dois. Assenti, com a mão livre pousada sobre a barriga, onde o nosso filho, o filho do Richard, continuava a crescer, apesar do caos à nossa volta. E agora? Perguntei. Quero dizer, em termos médicos, se eu deixar, se ficar sozinha. Não está sozinha, disse o James calmamente, da janela onde olhava para as luzes da cidade.
Trocar o smoking por jeans e uma camisola, conseguindo parecer simultaneamente mais descontraído e ainda mais devastadoramente bonito. Sarah, disse a doutora. Morrison gentilmente, vais precisar de apoio durante o resto da gravidez. Apoio emocional, prático e, sim, financeiro. Tens família? Amigos? Recursos em que possas confiar? A pergunta expôs a realidade da minha situação com uma clareza brutal. O Richard isolara-me sistematicamente de quase todos os meus antigos amigos ao longo dos anos, dizendo que não eram sofisticados o suficiente para o nosso novo círculo social. Os meus pais tinham morrido num acidente de carro há 5 anos, e a minha única irmã vivia no Oregon com a própria família, e com pouco dinheiro extra. Tenho algumas poupanças, disse, embora, ao proferir as palavras, percebi o quão ingênua soava. O Richard controlava completamente as nossas finanças. As minhas poupanças eram o que ele me permitia ter na conta pessoal, o suficiente para fazer compras e almoçar com as senhoras, mas longe de suficiente para sustentar uma mulher grávida e um recém-nascido. Sarah, disse o James, virando-se da janela, tens de entender uma coisa sobre a tua situação financeira. Quando te divorciares do Richard, terás direito à metade de tudo o que ele acumulou durante o vosso casamento. E, tendo em conta o sucesso dele nos últimos 20 anos, é uma quantia substancial. Eu não quero o dinheiro dele. Não é o dinheiro dele, é o teu dinheiro. Tens sido parceira dele durante 2 décadas, a apoiar a carreira dele, a receber nas funções de negócios, a desempenhar o papel que o ajudou a construir o império dele. Ganhaste esse dinheiro tanto quanto ele. Margaret Carter apareceu à porta com um tabuleiro de chá e sanduíches que ninguém pedirá, mas que todos precisavam. Anos, é uma quantia substancial. Eu não quero o dinheiro dele. Não é o dinheiro dele, é o teu dinheiro. Tens sido parceira dele durante 2 décadas, a apoiar a carreira dele, a receber nas funções de negócios, a desempenhar o papel que o ajudou a construir o império dele. Ganhaste esse dinheiro tanto quanto ele. Margaret Carter apareceu à porta com um tabuleiro de chá e sanduíches que ninguém pedirá, mas que todos precisavam. O James tem razão, querida. Já vi muitas mulheres saírem dos casamentos sem nada, porque tinham demasiado orgulho ou medo para reclamar o que era delas por direito. Mas eu não sei como nada disto funciona. Não sei nada sobre advogados de divórcio, ou guarda parental, ou, Deus, e se ele tentar tirar-me o bebê? O medo crescia em mim desde o momento em que a mão do Richard tocou na minha cara. Ele era rico, bem relacionado, habituado a conseguir o que queria através de intimidação e manipulação. O que é que eu tinha para lutar contra ele? Ele não vai, disse o James, com uma certeza absoluta. Não depois do que aconteceu esta noite. Não com 300 testemunhas que o viram agredir uma mulher grávida em público. Essas mesmas 300 testemunhas viram-me humilhá-lo. Viram-me destruir a reputação dele, arruinar as ligações comerciais dele. Viram uma mulher finalmente enfrentar um abusador narcisista, corrigiu a Margaret firmemente. E acredita, querida, todas as mulheres naquele salão ou passaram pelo que passaste hoje, ou conhecem alguém que passou. Vais encontrar mais apoio do que imaginas. A doutora Morrison terminou de arrumar o material médico e virou-se para mim. Sarah, preciso de te perguntar uma coisa e quero que respondas com sinceridade. Ele já te bateu antes desta noite? Não, nunca. As palavras saíram automaticamente. Depois, hesitei. Mas houve outras coisas. Ele controlava o que eu comia, o que vestia, com quem passava tempo. Monitorizava os meus gastos, lia os meus e-mails, rastreava o meu telemóvel. Dizia que era porque me amava, porque queria proteger-me. Isso é abuso, disse a doutora Morrison gentilmente. A violência física é apenas uma forma de abuso. O que estás a descrever é abuso emocional e financeiro. E é igualmente destrutivo. A palavra ainda me fazia estremecer, mas ouvir isso de uma profissional de saúde tornava tudo mais real, mais legítimo. O Richard não me tinha apenas batido esta noite. Ele vinha abusar de mim há anos. E agora? O que faço? Perguntei, englobando tudo, desde onde dormiria aquela noite até como reconstruiria toda a minha vida. Esta noite, descansas, disse a Margaret, sentando-se na cadeira à minha frente com a autoridade de quem está habituada a assumir o controle em situações de crise. O James já tratou de tudo para ficares na suíte de hóspedes no nosso apartamento. Amanhã vamos pôr-te em contato com o melhor advogado de divórcios da cidade. Para a semana, começas a planear o teu futuro. Eu não posso aceitar isso.
Não posso aceitar caridade de pessoas que mal conheço. Não estás a aceitar caridade, disse o James, sentando-se ao meu lado. Estás a aceitar a ajuda de alguém que se importa contigo. De alguém que se importa contigo há 23 anos. A honestidade simples das palavras dele partiu algo dentro de mim e comecei a chorar. Não as lágrimas controladas e cuidadosas que aperfeiçoei como esposa do Richard, mas soluços profundos e viscerais que pareciam vir de décadas de emoções reprimidas. O James estendeu a mão, hesitante, depois puxou-me para os braços dele quando não resisti. Chorei contra o ombro dele enquanto ele me segurava com cuidado, como se eu fosse feita de vidro soprado, com as mãos a acariciar-me o cabelo como fazia quando éramos jovens e o mundo parecia cheio de possibilidades infinitas. Desculpa, sussurrei contra o ombro dele. Desculpa por te ter deixado. Desculpa por ter escolhido ele. Desculpa por ter desperdiçado 20 anos da vida de ambos. Não desperdiçaste nada, disse ele baixinho. Fizeste a escolha que te pareceu certa na altura. Ambos aprendemos, crescemos nas formas em que precisávamos de crescer. Talvez precisássemos destes 20 anos para nos tornarmos nas pessoas capazes de fazer isto resultar. Afastei-me um pouco para olhar para o rosto dele, à procura de qualquer sinal de ressentimento, raiva ou da amarga desilusão que provavelmente merecia. Em vez disso, encontrei a mesma bondade firme que me fizera apaixonar por ele desde o início, temperado agora pela sabedoria e confiança que vem com a idade e o sucesso. James, estou grávida do filho de outro homem. Estou prestes a passar por um divórcio muito público, muito feio. Não tenho dinheiro, nem carreira, nem ideia de como ser outra coisa senão a esposa de alguém. Por que é que quererias ajudar-me? Por que é que quererias envolver-te neste caos? Ele sorriu, estendendo a mão para tocar a minha face não ferida com os dedos suaves. Porque há 23 anos, eu amava uma mulher corajosa, inteligente e compassiva que achava que não era boa o suficiente para o mundo. Ela tinha medo de entrar. Esta noite, vi essa mesma mulher encontrar coragem para abandonar uma vida que a estava a destruir, mesmo quando isso significava abdicar de tudo que achava que precisava para se sentir segura. Não sou corajosa. Estou aterrorizada. Ser corajosa não significa não ter medo. Significa ter medo e fazer o que é certo na mesma. Margaret pigarreou delicadamente. Se vocês os dois já acabaram de ser profundos, acho que a Sarah precisa de descansar. Foi uma noite longa e vai precisar de forças para o que vem a seguir. A doutora Morrison deixou instruções detalhadas sobre como monitorizar os meus níveis de estresse e vigiar sinais de complicações na gravidez. Margaret desapareceu para preparar o quarto de hóspedes e coordenar com a equipa de segurança para garantir que o Richard não podia entrar no edifício. James acompanhou-me pelos corredores silenciosos do museu até uma entrada privada onde um carro esperava para nos levar ao apartamento da família dele no Upper East Side. Enquanto seguíamos pelas ruas vazias de Manhattan, olhei pela janela para as luzes da cidade e pensei em escolhas. Há 23 anos, escolhi a segurança em vez do amor, a certeza em vez da possibilidade, o medo em vez da fé. Esta noite, escolhi a verdade em vez do conforto, a autenticidade em vez da segurança, o amor em vez do medo. Pela primeira vez em décadas, não fazia ideia do que o amanhã traria. Mas, pela primeira vez em décadas, essa incerteza parecia liberdade em vez de terror. James, disse eu, enquanto o carro parava em frente ao edifício dele, preciso que entendas uma coisa. Já não sei quem sou fora de ser a esposa do Richard. Não sei o que quero, nem do que sou capaz, nem que tipo de vida quero construir. Não te posso prometer nada além de tentar descobrir. Ele pegou na minha mão, os dedos quentes e firmes à volta dos meus. Sarah, esperei 23 anos para ver quem te tornarias quando deixasses de tentar ser o que os outros precisavam que fosses. Posso esperar mais um pouco para ver quem escolhe ser quando finalmente fores livre para ser isto mesma. Enquanto subíamos no elevador até o apartamento dele, senti algo que quase tinha esquecido: esperança. Não a esperança desesperada de quem se agarra a ilusões, mas a esperança calma e firme de quem está finalmente pronta para enfrentar a verdade sobre si mesma e sobre a sua vida. O amanhã traria advogados e conversas difíceis e o trabalho complicado de desfazer 20 anos de emaranhado financeiro e emocional. Ela herdou isso de ti, disse eu, ajeitando a manta amarela macia que a Margaret tinha tricotado para a neta, porque era isso que a Margaret se tornará, apesar de não ter qualquer ligação biológica nem comigo nem com a Emma. A curiosidade, a intensidade, ela herdou a teimosia da mãe, respondeu James, sorrindo enquanto me pegava na mão. Lembras-te da semana passada, quando ela se recusava a dormir até ouvires a canção de embalar 4 vezes seguidas? Ri-me,
lembrando-me das exigências imperiosas da Emma para que tudo estivesse exatamente como queria para conseguir dormir. Ela sabe o que quer, como a mãe. As palavras foram gentis, mas carregavam peso. Nos últimos 6 meses, tive de aprender o que queria, quem era por baixo de 20 anos a ser a ideia de outra pessoa do que deveria ser uma esposa perfeita. Tinha sido mais difícil do que esperava, não o divórcio, que avançou com surpreendente eficiência assim que o Richard percebeu que lutar comigo publicamente só traria mais atenção à agressão no gala, mas o processo de descobrir a minha própria identidade. A doutora Stone tinha me avisado de que sair de uma relação abusiva era apenas o começo. O verdadeiro trabalho vinha depois. Reconstruir-me, aprender a confiar no meu próprio julgamento, desenvolver a confiança para tomar decisões baseadas nos meus próprios valores em vez das expectativas de outra pessoa. Em que estás a pensar? Perguntou James, o polegar a desenhar círculos no dorso da minha mão. Em escolhas. Em como tudo está diferente agora comparado com há 6 meses. E realmente estava. Vivia no meu próprio apartamento agora, um T2 lindo no Upper West Side que escolhi e mobiliei sozinha com o dinheiro do acordo de divórcio. O Richard tinha sido surpreendentemente generoso, talvez motivado por remorso genuíno ou talvez pelo conselho do advogado de que cooperar lhe serviria melhor do que ser vingativo aos olhos da opinião pública. Tinha começado a ver uma terapeuta especializada em ajudar mulheres a reconstruir as suas vidas depois de abuso narcisista. Reaproximei-me da Linda, que voava da Califórnia de poucas em poucas semanas e se tornará a madrinha não oficial da Emma. Até comecei a explorar a possibilidade de voltar a dar aulas, algo que tinha abandonado há tanto tempo que parecia estar a recordar um sonho. Mais importante ainda, aprendi a tomar decisões por mim mesma, onde viver, como passar o meu tempo, que tipo de mãe queria ser, que tipo de relação queria ter com o James, todas escolhas que eram minhas, sem precisar de considerar os planos ou expectativas de mais ninguém. Arrependes-te de alguma coisa? Perguntou James. Considerei a pergunta com seriedade. Arrepender-me de ter deixado o Richard? Do espetáculo público que foi o fim do meu casamento? Dos meses de complicações legais e constrangimentos sociais que se seguiram? Não, disse eu, surpreendendo-me com a certeza na minha voz. Arrependo-me apenas de ter demorado tanto tempo a sair. Mas não me arrependo de ter ido embora. E sobre nós? Essa era uma pergunta mais complicada. Eu e o James tínhamos sido cautelosos um com o outro, avançando devagar apesar da ligação óbvia que nunca se apagara totalmente. Tínhamos jantado juntos, tido longas conversas, passado noites tranquilas durante a minha gravidez e enquanto eu me ajustava à nova realidade. Falamos sobre o passado, as escolhas que fizemos, as pessoas em que nos tornamos durante os anos em que estivemos separados. Mas também fomos claros quanto ao facto de eu precisar de tempo para descobrir quem era como indivíduo antes de poder voltar a fazer parte de um casal. O James foi paciente, solidário, presente quando precisei dele, mas nunca me pressionou a avançar mais depressa do que eu estava pronta para avançar. Estou-te grata, disse eu, pela tua paciência, pela tua amizade, pela forma como me deixaste encontrar o meu próprio caminho sem tentares controlar o processo. Muito diferente da abordagem do Richard. Muito diferente da abordagem do Richard, concordei. Um corredor passou por nós a correr, seguido por uma mulher a passear um cão pequeno, seguidos por um grupo de adolescentes a rir-se de algo num dos telemóveis. A vida normal continuava à nossa volta enquanto nós permanecíamos na nossa bolha de contentamento. Sarah, disse o James, com aquele tom cuidadoso que usava quando estava prestes a dizer algo importante, tenho algo para te perguntar. O meu estômago deu um nó de nervosismo e antecipação. O quê? Ele virou-se mais na minha direção, com uma expressão séria, mas calorosa. Sei que temos andado com calma. Sei que precisavas de tempo para descobrires quem és fora do papel de esposa de alguém. E quero que saibas que, seja qual for a tua decisão, isso não vai mudar. Vais ser sempre a mãe da Emma. Vais ser sempre alguém de quem gosto. Vais ter sempre o meu apoio. James. Deixa-me acabar, sorriu, enquanto enfiava a mão no bolso do casaco. Tenho andado com isto há 3 semanas, à espera do momento certo, mas percebi que nunca vai haver um momento perfeito. Um momento sem complicações, sem incertezas, sem razões para adiar. Tirou uma pequena caixa de veludo, e o meu coração parou. Não te estou a pedir em casamento, disse rapidamente, ao ver a minha expressão. Não te estou a pedir promessas nem compromissos para os quais ainda não estás pronta. Estou a perguntar se consideras usar isto como símbolo de possibilidade. De um futuro que talvez venhamos a construir juntos, quando estiveres pronta. Abriu a caixa e revelou um anel.
Não era o diamante exuberante que o Richard me oferecerá há 20 anos como símbolo do seu sucesso, mas sim um aro simples com uma única pedra que captava a luz da manhã e lançava arco-íris sobre as nossas mãos entrelaçadas. É lindo, murmurei. É uma promessa, disse ele. Não uma promessa tua para comigo, mas uma promessa minha para contigo. De que vou esperar o tempo que precisares. De que vou amar-te uses ou não este anel. De que estarei aqui para ti e para Emma, quer estejamos juntos como casal ou apenas como amigos que se preocupam um com o outro. Olhei para o anel. Depois para o rosto dele. Depois para Emma, a dormir tranquilamente no carrinho, com o punho pequenino apertado no cobertor. Este homem tinha sido paciente durante a minha gravidez, solidário durante meu divórcio, gentil com a minha recuperação, carinhoso com a minha filha, que não era filha biológica dele, mas a quem tratava com a ternura de um pai dedicado. O que é que gostavas que eu dissesse? Perguntei. O que estiveres a pensar? O que estiveres a sentir? O que for verdade para ti neste momento? Peguei no anel, segurei-o à luz e observei-o a lançar padrões de cor no caminho à nossa frente. Há 3 meses, isto teria me assustado imenso. Não porque não me importasse contigo, mas porque ainda estava a aprender a tomar decisões sem ter medo de escolher mal. E agora? Agora acho que a única escolha errada seria deixar o medo impedir-me de aceitar algo bonito só porque pode não durar para sempre. Enfiei o anel no dedo e senti o seu peso assentar na minha pele como uma promessa cumprida. Sim, James. Sim à possibilidade. Sim a construir algo juntos. Sim a ver o que acontece quando 2 pessoas escolhem o amor em vez do medo. Ele beijou-me, com doçura e suavidade, e com a esperança de quem sobreviveu a décadas de separação, de mágoa e de escolhas difíceis. A Emma agitou-se no carrinho, como se pressentisse a mudança à nossa volta, e abriu os olhos cinzentos para nos observar com aquela concentração séria que provavelmente marcaria todo o seu modo de estar na vida. Olá, querida, murmurei, inclinando-me para acariciar-lhe a face. Vamos para casa? Quando James se levantou e começou a empurrar o carrinho em direção à saída do parque, percebi que casa já não era um lugar. Não era a mansão em Connecticut que partilhei com o Richard, nem o apartamento que escolhi para mim. Nem sequer o futuro que talvez construíssemos juntos. Casa era esta sensação de estar exatamente onde devia estar, com pessoas que me amam por quem sou, e não por quem precisam que eu seja. Casa era o som do riso da Emma, da voz do James, e do meu próprio coração a bater firme sem o constante murmúrio de ansiedade que marcará os últimos 20 anos. Casa era saber que finalmente aprendi a diferença entre estar segura e ser livre, entre ser cuidada e ser controlada, entre aceitar segurança e escolher alegria. Enquanto caminhávamos pelos caminhos ladeados de árvores do Central Park, empurrando o carrinho da nossa filha. Enquanto outras famílias desfrutavam das suas rotinas de domingo de manhã, pensei na rapariga que fui aos 22 anos. Na encruzilhada, a escolher o caminho que parecia mais seguro, mais certo, mais prático. Queria dizer-lhe que iria sobreviver à escolha que estava prestes a fazer. Que 20 anos depois, encontraria a coragem de escolher de novo, escolher diferente, escolher com a sabedoria conquistada através da dor e do crescimento. Queria dizer-lhe que nunca é tarde para te tornares quem devias ter sido desde o início. Mas, acima de tudo, queria dizer-lhe o que aprendi naquela manhã, sentada num banco do Central Park. Com um anel no dedo, um bebê num carrinho e um homem ao meu lado que esperou 23 anos por este momento. Às vezes, a coisa mais prática que podes fazer é deixar de ser prática. Às vezes, a escolha mais responsável é escolher a felicidade em vez da segurança. E às vezes, quando tens coragem para deixar para trás o que é familiar e abraçar o desconhecido, descobres que a vida que tinhas medo de desejar era, afinal, a vida que estavas destinada a viver. O som do riso da Emma flutuou até nós, enquanto James lhe apontava um esquilo a apanhar bolotas. E percebi que este domingo de manhã comum no Central Park, com a minha filha e o homem que amo, era exatamente o som da felicidade. Era o som de voltar para casa.